Olá, minha querida Rondônia, muito boa tarde. 12 horas em ponto, a Hora do Povo está no ar. O telefone é 99285-4188 à sua disposição. Nós vamos falar de eleição, e falar de eleição é agitar o coração da gente. E eu quero agradecer a cada um de vocês que diariamente nos concede essa Rondônia de audiência. A você aqui de Porto Velho, de Ariquemes, de Candeias, do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Ouro Preto, Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, em cada local onde nós temos uma estação de rádio entrando conosco a partir de agora nesse sistema Rondônia de comunicação, a maior rede de rádio do estado, o meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Você sabe que nós temos um compromisso. O compromisso é levar até você o melhor da informação, trazer o melhor tema, trazer os melhores convidados e, enfim, trazer até você, para a sua reflexão, algumas verdades. Verdades que são sempre não absolutas, porque cada fato comporta pelo menos duas verdades, a minha, a sua, e o fato em si, que é outra verdade, que é essa a verdade imutável. Mas é sempre um prazer a gente poder falar a respeito dessas coisas. E é sempre um prazer eu ter esse breve momento aqui com você de opinião. A Hora do Povo. Opinião. Meus amigos, ontem a nossa conversa foi sobre a operação da Polícia Federal na CESAL e hoje eu volto ao tema. Esse assunto ainda vai render. Para início de conversa, nem o secretário ou o governador foram alvo da operação. Inclusive, se apressaram a apoiar as investigações, lembrando que nenhum funcionário foi preso ou chamado a prestar depoimentos, pelo menos por hora. Quem não deve não teme, disse o secretário, e o governador disse: qualquer servidor que for pego usando o cargo de forma indevida será tratado. Perdão, vou pegar aqui a frase dele com as aspas que são necessárias. Qualquer servidor que for pego usando o cargo de forma indevida será exonerado. Sou um oficial, policial. Passei minha vida inteira com a missão de prender bandidos. Frase do governador Marcos Rocha. Volto, porém, a quase 30 dias atrás. Um alerta feito pelo Dr. Paulo Cury, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que, preocupado naquela hora com o pagamento antecipado de compras, lembrou, nas palavras do Dr. Cury, que foram ditas ontem à tarde, enormes riscos envolvidos no pagamento antecipado de mais de 3 milhões e reforçou. Foi um dos nossos primeiros alertas, o que sugere para nós que, além deste, outros foram feitos. É claro que a responsabilidade por fazer ou deixar de fazer é do gestor público, do executivo. Contudo, os órgãos de controle como TCU, TCE, Ministério Público, além de outros poderes, o TJ e a Assembleia, são partícipes da gestão e da cogovernança, normalmente quando há risco para o erário público. E faço aqui um adendo sobre essa dispensa de licitação para essa compra que foi feita. A dispensa é e foi legal. Ocorre que mesmo em tempos de pandemia, de calamidade pública decretada, como foi esse caso, alguns procedimentos burocráticos não podem ser postos de lado. Conhecer a empresa fornecedora, qualidade técnica, quem são os donos, endereço, enfim, essa gama de informações que são a segurança para o correto fornecimento do que se adquire é fundamental. E principalmente se envolve pagamento antecipado do bem ou dos bens ou serviços a serem adquiridos. Olha, sobre esse assunto nós passamos por momentos bastante delicados, inclusive com a necessidade de bloqueio dos valores que foi pedido pelo governo do estado e medidas extremas como o envio de um avião para receber o produto quando da sua chegada em São Paulo. Não é um normal acontecer isso. A operação Dúctil ainda vai trazer muita dor de cabeça e, apesar do aparente desfecho favorável por hora, as investigações da PF, dos órgãos do controle e do próprio governo internamente vão continuar. Eu lembro sempre uma frase que é atribuída ao Roberto Campos. Se algo tem jeito de jacaré, couro de jacaré e boca de jacaré, é jacaré.
e é provável que nesse caso haja um jacaré. Até porque gente da boca grande tem e é muita. Vamos lá, vamos para a entrevista. A Hora do Povo. Entrevista. A cada 2 anos, o Brasil vê um momento que mistura alegria, fraternidade, guerra, disputa. É aquilo que a gente chama normalmente de festa da democracia. É quando o cidadão escolhe, primeiro pelas convenções, quem vai disputar os cargos, e depois, pelo voto, quem é aquele que ele deseja que leve a sua vida para frente, que conduz o seu destino. São seus representantes. É um momento ímpar da democracia, eu gosto muito, vivo isso assim com uma alegria que não tem mais tamanho. É a festa do povo, que aliás esse ano ainda não tem data certa, mas o calendário está correndo. Não tem data, mas a gente já sabe que algumas etapas precisam e já foram cumpridas. As regras estão mais ou menos postas e é um tema que agrada a todos nós. Eu trago para vocês aqui o advogado Joaci dos Santos Loura Júnior, que de vez em quando eu consigo errar o nome e coloco um neto no lugar do Júnior, anotei aqui para nunca mais errar. Ele é advogado, conselheiro federal da OAB, é um especialista do assunto, já atuou no TRE como juiz substituto e nos traz hoje o mapa de como será essa eleição em tempos de pandemia. Não sei se juiz substituto, mas pelo 5º Constitucional ele foi o juiz lá durante um período. Foi magistrado, quer dizer, participou internamente de tudo isso que é uma eleição que, convenhamos, não é nada fácil. Muito boa tarde, doutor Joaci, é uma honra recebê-lo. Faz tempo que a gente não conversa e a gente tem toda uma história de entrevistas ao longo dessa nossa vida aí. Verdade. O Léo, Rodrigo tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Tá grande, né? O Rodrigo é o filho dele. Não trouxe porque por essa questão da pandemia, mas primeiramente quero te agradecer o convite do Adilson, da rádio, enfim, do nosso querido operador que está aqui cuidando. O Nilson. E dizer que estamos, mesmo em tempos de pandemia, estamos no ano eleitoral, a gente precisa falar sobre democracia. Realmente, a gente tem uma história eu aprendi o primeiro programa de TV que eu fui foi o seu. É verdade. Isso lá nos idos de 2010, por aí, 2009, né? E até um pouco antes, talvez. E certamente muita coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo tem uma história com você, assim, sem dúvida alguma. Por isso que eu me sinto muito honrado poder voltar com você e a gente poder bater esse papo e falar para essa Rondônia toda que, apesar de tudo, apesar de um tempo tão sombrio que a gente tem vivido nessa áurea, né, a gente abre a timeline do Facebook, é só nota de falecimento, é só gente que está internada. Bem pesado. A gente precisa mudar um pouco de ares e falar sobre democracia é falar sobre esperança, né? Então por isso que a gente está aqui. Vamos falar sobre democracia, a gente vai ter todo o tempo para falar, mas antes de começar essa entrevista, a escrita não foi sua, mas você estava lá do lado apoiando. O Dr. Elton de Assis fez um artigo, foi publicado aqui, eu tinha a intenção de trazê-lo aqui, mas enfim, não deu tempo, a agenda estava diferente, o artigo terminou ficando vencido, mas de qualquer forma eu gostaria das suas observações a respeito daquilo que disse o Dr. Elton de Assis, presidente da OAB, figura... É o seguinte, você falou que nós temos uma história em comum, eu tenho também com o Elton de Assis, quando ele estava ainda não casado, namorando com a esposa e depois com os filhos, vendo os filhos. Quando a gente vai ficando velho, a gente vê todo mundo menino, né? Então eu vejo esses meninos todos assim e fico com uma alegria muito grande de ver onde chegaram e aonde podem chegar. Vamos lá. Primeiro, falar sobre Elton Assis é um presidente assim daqueles que tem feito um trabalho, né, sobretudo em favor da classe, mas visando a sociedade. E esse artigo, sobretudo, ele apontou que a OAB, desde lá de trás, desde lá de março, com ofícios, estava apontando ao governo do Estado. O governo do Estado, a gente precisa conversar. A OAB quer participar. A OAB e o empresariado precisa participar, porque onde há uma conversa coletiva, se houver erro, o erro foi coletivo. Uhum. Então, nesse ponto, e ele dizia nesse artigo que tudo isso que aconteceu já era previsível para a OAB. E a OAB, então, quis, nesse momento,
dizer, não, a OAB não quis apontar por apontar erros, não, a OAB quis dizer o seguinte, que precisava e precisa as pessoas do governo, talvez não o governador, não o secretário Fernando Máximo, a quem a gente, eu tenho uma amizade com o doutor Fernando Máximo, um cara que eu admiro pelo trabalho, né, dia a dia aí que tem feito, mas pessoas, né, assessores às vezes que quer tirar a OAB, e a OAB é uma instituição democrática, é uma instituição que está aliado junto com o Ministério Público, junto à Defensoria, cuidando também dos interesses da coletividade e da sociedade. Então, eu também saúdo o nosso presidente Alto Assis, foi feliz, e tenho certeza que essa é uma bandeira dele, no momento que for chamado, e está a todo tempo aí em defesa da sociedade. Precisa, né? A OAB, nesse momento, é, sem dúvida alguma, uma daqueles bastiões que qualquer pilar da democracia ela sempre vai defender. Que sempre foi assim. E sempre foi assim. Lógico. Né? E nesse momento em que a gente vê alguns ruídos autoritários acontecendo, brigas que são desnecessárias, eu acho que o momento, para nós, é o momento, seria o governo Bolsonaro deveria ser o governo da União Nacional, infelizmente não é, continuamos divididos, basta a gente abrir Facebook aí de novo, que a gente está vendo mais do mesmo, né? Agora é pro lado direito. Né? Mudou apenas o sinal, trocou o sinal e o ódio continua imperando e infelizmente isso não ajuda em nada a ninguém. Eu vejo muita gente dizer, não ajuda em nada a democracia. Não é ajuda à democracia. A democracia é uma forma de governo, não ajuda em nada a sociedade. Sim. É ela que deve reger o seu destino. Se quer ser comunista, seja, se quer ser de direita, seja, de esquerda, seja, de centro, seja, mas quem tem que determinar isso não é uma pessoa, não é uma cabeça. Ele pode até liderar um movimento. Estou dizendo ele porque já foi assim com Lula, já foi assim com Collor, FHC, enfim, um presidente pode liderar um movimento. Mas ele não é o ponto final, o consenso do que diz a sociedade. Exatamente. Para ser consenso tem que ouvir a sociedade e a gente precisa ouvir. Doutor, e para acrescentar, só por favor, fique à vontade. Acho que as pessoas também às vezes tem que ter um pouco de respeito, Léo, para a opinião dos outros. Hoje a gente vê pessoas que inclusive votaram no Bolsonaro o meu caso também, com esperança de mudança em muita coisa, e que hoje criticam pontualmente o governo, fazem críticas e apontam o porquê. Essas pessoas são vistas como comunistas, traídoras, né? Então acho que as pessoas têm que entender que liberdade de expressão ainda é, né? A expressão da liberdade, né? Aquilo que nós, cidadãos, temos de mais sagrado, né? Se eu não puder falar aquilo que eu penso, ora bolas. E a gente vê questões autoritárias chegando nesse governo em relação a calar, né, a imprensa, calar alguns setores. Isso não é, eu não aplaudo isso, ao contrário, critico veemente, e a gente precisa estar ligado. Então, mais respeito às pessoas que pensam contrariamente, porque o bonito da democracia é isso, é ter divergência, mas com respeito. Adoro a frase penso, logo existo, e sempre completo, penso, logo existo, logo falo, sempre. E eu complemento, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender o seu direito de falar até o final. Perfeito. E o nosso dissenso não nos torna inimigos, nos torna adversários de ideias, né? E é somente isso que importa. Doutor, eu quero deixar, a gente já vai para o primeiro bloco, mas eu quero já deixar uma pergunta aqui engatada. Afinal, já se pode vislumbrar quando será a eleição desse ano? E mais ainda, como é que serão as convenções sem gente? Já pensou que loucura que vai ser isso? 12 horas, 14 minutos e 30 segundos, eu estou saindo para o primeiro intervalo conversando com o doutor Joaci Loura Júnior. Ele prefere ser chamado Joaci Loura. Joaci Loura, e eu volto já já. A Hora do Povo. A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio. 12 horas, 17 minutos, você está na Hora do Povo. Doutor Joaci, como é que a gente vai fazer a bendita da convenção sem gente? Que coisa mais louca, né, que vai ser essa eleição? A lei eleitoral, Léo, ela não proibia o formato, ela não dizia exatamente. Se a gente pegar a lei eleitoral, né, 9.504, de 97, lá no artigo 7º, 8º, ela dizia que a forma que precisa ter, e diz que tem que ser escriturada, tem que vir à justiça eleitoral, mas necessariamente ela não dizia que seria obrigatoriamente presencial. Mas senão, depois do dia da eleição,
senão a convenção, aquele momento maior, né, de confraternização. Acho até que seja mais que a eleição. Exatamente, né, porque tem toda aquela euforia, porque na eleição tem os ganhadores e os perdedores. Na convenção parece que todo mundo é vencedor, né? E aí há uma confraternização maior. O que o Partido Republicano acabou fazendo foi uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, e aí o Tribunal Superior Eleitoral, na semana passada, na quinta-feira, mais exatamente, dia 4, autorizou, diz que é possível fazer as convenções virtuais, inclusive não só possível, é recomendável, e com base num projeto de lei 1079, já aprovado pelo Congresso, faltando apenas a sanção do Presidente da República, para resolver as questões jurídicas emergenciais, de que proíbe qualquer reunião, associação de sindicato até 30 de outubro, pelo menos, para evitar aglomeração. Nesse sentido, então, tendo por analogia esse projeto de lei, o Tribunal Superior Eleitoral disse, agora é possível fazer as convenções virtuais. Mas como fazer? Foi essa a sua pergunta. Fiz esse introito para o ouvinte entender como é que vai ser. Mas como fazer? Primeiramente, os partidos precisam. Tem um tripé que o partido vai ter que obedecer. Obedecer o estatuto. Então não é porque é virtual que faz de qualquer jeito, não. Perfeito. Obedecer a legislação eleitoral e a resolução e, acima de tudo, obedecer a questão da democracia intrapartidária. Que bicho é esse? O que é isso? É dizer que qualquer pessoa que preencha os requisitos e que possa ser candidato sendo filiado, sendo mulher, sendo aquele candidato mais humilde, mas que é, sei lá, um líder associativo, líder de bairro, que tem vontade, ele pode ser candidato. Então isso tem que ser respeitado, essa democracia. Isso tem que ser colocado, inclusive, durante a convenção. Durante a convenção. E aí acaba ficando mais um... A maioria dos partidos hoje, eles não pensavam nisso. Isso é uma coisa impensável. Pelo menos há 6 meses atrás, a gente, não digo 6 meses, uns 8 meses atrás, ninguém jamais imaginava que poderia acontecer. A gente pensava em fazer a nominata e entregar pronta, né? Isso. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, então, criou um grupo de trabalho, já no dia 5. Esse grupo de trabalho ele vai fornecer aos partidos políticos, os 33 partidos políticos que existem hoje, registrados no TSE, dizer, é desse jeito que você tem que fazer. Cada um vai fazer da forma que melhor lhe aprouver. Ou no aplicativo Zoom, ou no aplicativo Meet, ou em outro aplicativo. Qualquer mas precisa ser feito dessa forma, dando publicidade, dando visibilidade, desde que escriture depois faça a ata lavrando o que aconteceu. Que não pode ser, que essa ata é física, né? É física, entregue à Justiça Eleitoral e nas 24 horas seguintes você dê publicidade do que aconteceu na convenção. Como era e como é na convenção tradicional. Então, muito provavelmente ainda até semana que vem, esse grupo de trabalho que já foi criado, ele vai trazer essas recomendações para que os partidos políticos e, obviamente, os filiados possam fazer, porque as convenções já estão aí, entre 20 de julho e 5 de agosto, né? E isso, se não houver mudança nas eleições, que para quem trabalha, para quem está no meio, e também você perguntou isso, muito provavelmente as eleições serão adiadas para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, essa é uma data que está em estudo, e para o segundo turno, 6 de dezembro. Ou 6 de dezembro o primeiro turno e 20 de dezembro o segundo turno. Sempre respeitando aquele momento de 2 semanas. De 2 semanas, pelo menos, entre o primeiro turno e o segundo. Doutor, o atual presidente do TSE, que já tomou posse agora... Dia 26 de maio. Isso. É uma figura porque eu tenho, assim, uma admiração muito grande. É um homem que tem uma visão de democracia bastante interessante. Eu gosto muito do estilo. Uma coisa pessoal. Ele dá garantia para a gente de que essa será uma eleição melhor do que as outras? Ele já disse que, por mais de uma vez, que ele não pretendia adiar as eleições. As eleições serão adiadas pelo mínimo possível. Tanto é verdade que é um presidente altamente democrata. Na terça-feira dessa semana ele conversou com Davi Alcolumbre e com Rodrigo Maia. E os ouvintes vão falar, mas o que os presidentes da Câmara e do Senado têm a ver com isso tudo? Porque quem vai dizer qual a data, quem vai dizer a forma que a Justiça Eleitoral tem que fazer isso é o Congresso Nacional. A Justiça Eleitoral não pode decidir nada. E mesmo assim o ministro Barroso está muito empenhado. Luiz Barroso.
Semana que vem vai ter também uma reunião entre os presidentes do Congresso, né, da Câmara e do Senado, com cientistas e sanitaristas para saber qual o cenário que se vai estar provavelmente em outubro até lá, levando em consideração não só, por exemplo, tem muita cidade do sul que está quase vivendo uma normalidade já, é um novo normal, vamos dizer assim, mas está vivendo. Mas tem outras cidades que ainda estão começando a ter aí esse acesso a essa doença agora. Então, esses cientistas vão discutir com os presidentes das casas exatamente isso, a possibilidade, porque é meio que consensual, as eleições serão adiadas, a gente só precisa definir qual a data. Doutor, o maior banco de dados do Brasil, de pessoas, de habitantes do Brasil, está no TS, na Justiça Eleitoral, mais que na Receita Federal, mais que no Bolsa Família, mais que em qualquer outro lugar. Há a possibilidade, eu estou falando aqui assim, essa história é em tese mesmo, há a possibilidade de que a gente tenha uma eleição totalmente virtual, que eu possa votar através da internet. Outra coisa, nessa eleição que vai acontecer para lá em agosto, setembro, outubro, por aí assim. Essa pandemia, se não tiver sido, Deus me permita que eu esteja falando uma bobagem, mas apenas que o anjo da boca mole não passe aqui e diga amém. Mas se a gente ainda tiver essa pandemia rolando por aí, há a possibilidade da gente ter uma prorrogação de mandatos para um outro momento? Importante isso que você está dizendo, porque o ministro Barroso também vem apontando isso. As eleições, Léo, elas não são feitas pela Justiça Eleitoral, e aí diga-se de passagem, quero aqui mandar um abraço a todos os servidores da Justiça Eleitoral, porque são servidores qualificadíssimos. A gente que passou lá por dentro sabe, eu até brincava que tem servidor que é MacGyver, né? A gente aponta a idade falando do seriado. Então, porque eles faziam de uma pequena ideia, assim, algo sensacional. E, sem dúvida alguma, o ministro Barroso, ele só vai adiar se necessário for. Mas ele só vai adiar com segurança. Aquela pergunta que você disse, será que vai poder ser feito pelo meio tecnológico? Ainda não é possível, porque nós estamos num ano da eleição, né? E o artigo 16 da Constituição fala que é um princípio da anualidade. Então, mudar essa forma de votar, por exemplo, por e-mail, pelos correios, ou por um sistema que você não precisa ir lá, seria, nesse momento, acho que não recomendável, porque o brasileiro ele já não confia nas urnas. Tem gente que fomenta fake news na desconfiança do resultado das urnas. Imagina se você pudesse votar longe das urnas. Agora, se a gente assim, e aí batendo na boca realmente para que isso não aconteça, né? Mas vamos imaginar o pior cenário, um cenário caótico, que ainda em outubro, novembro, a gente ainda esteja vivendo esse cenário perverso dessa doença maldita em alguns locais do país. Pode ser prorrogados mandatos? Pode ser pelo mínimo necessário, por um mês, 15 dias. Isso é possível, mas de forma excepcionalíssima, porque é até inconstitucional fazer esse tipo de Mas aí situação. Eu vou colocar um pouco de pimenta a mais aqui. O ministro Barroso foi conversar com o Alcolumbre e com o Rodrigo Maia, que são presidentes das duas casas que nos representam. Ou seja, é uma pergunta que ele faz para todos nós, para a sociedade. E se a sociedade disser que é bom que prorrogue-se por mais um ano e que depois se faça 5 anos para todo mundo, é possível se mudar ou a questão da anualidade impediria que isso fosse feito? Pois é, eu não digo nem a questão, nem tanto da anualidade, mas de uma cláusula que chama cláusula pétrea. Lá o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, traz alguns incisos que são, como diria o Magri, são imexíveis. Mexa nisso não. Não pode ser mexido, né? A não ser por um novo constituinte. E aí, lá, inclusive, no inciso 3º, diz que o voto ele tem que ser secreto, e tem que ser habitual, ele tem que ser fomentado de tempos em tempos. Esse tipo de situação de prorrogar mandatos retiraria do cidadão a possibilidade de escolha dos seus representantes. Então, se a gente partir dessa premissa, já começa tudo errado. A questão é inconstitucional. Perfeito. Mas aí, se for necessário, por uma questão de segurança e para não deixar acéfalas as câmaras de vereadores e as prefeituras, penso eu que talvez aí tem que se ponderar o que é mais prejudicial, deixar sem vereador e sem prefeito, ou prorrogar, ainda que meio incondicional, forçando um pouco a barra por algum tempo o necessário, 1 mês, 2 meses, se for necessário.
eu penso que é a segunda hipótese, né? Eu fico imaginando que se para preencher o cargo de reitor das universidades, que está acontecendo isso aí agora, é um exemplo clássico. MP, né? Que eu acho que vai ser derrubada, seja pelo Congresso, seja pelo Judiciário. Eu acredito também. Mas se isso já está dando essa celeuma toda, imagina a gente prorrogar mandato, o tamanho que seria. Você tocou num ponto de que fazer isso é abrir precedente para lá na frente, sei lá, não sei, talvez não seja esse o pensamento do presidente, mas sei lá, o presidente falar, não, quer saber? Eu vou prorrogar o meu mandato aqui porque o Brasil vive um momento de instabilidade. Por que não? Se abrir um precedente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com precedentes. A última vez que o Brasil prorrogou mandatos foi na época da ditadura militar, quando o Brasil, os militares estavam perdendo espaço para o MDB, que era o partido de oposição lá em 78, eles acabaram prorrogando, porque sabiam criar os senadores biônicos, toda aquela coisa, porque sabiam que nas urnas eles iriam perder. Então, talvez a gente não possa, eu não vivi isso, mas pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, não foi um momento tranquilo da nossa nação. Nós tivemos alguns problemas aí que realmente foram bastante complicados. A questão da reeleição, por exemplo, é algo que até hoje eu sou engasgado. Não que eu seja contra nem a favor, mas sou engasgado pela forma como foi feita. Aí eu acho que não deveria ter acontecido. Doutor, eu queria pegar alguns conselhos, eu acho que isso é muito importante para nós que estamos falando para todo o estado agora, para quem vai se candidatar, prefeitos e vereadores. A questão, por exemplo, de coligação, essa coisa toda que dá uma mudada aí assim. Mas eu vou fazer o seguinte, como é um tema que exige um pouquinho mais de dissertação, eu vou pedir um minuto a você aí, vou adiantar aqui 30 segundos, aliás, 1 minuto não, 30 segundos aqui para chamar o break e eu volto já já. Você está na Hora do Povo, a gente conversa sobre eleições eleitorais para este ano com o doutor Joaci Loura. Eu volto já já. Do Povo, o povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio. Estamos de volta, 12 horas e 31 minutos. Eu recebo aqui uma pergunta, muito mais que uma pergunta, um comentário do Alberto Ayala. Muito obrigado, Alberto. Boa tarde a todos do programa. Sou o Alberto Ayala. Quero saber como é que vai ficar, né, em relação à confusão de informações que são passadas ao povo. Fake news é crime e tão fatal para aqueles que não sabem filtrar o que é verdadeiro do que é falso. É mais uma observação. Os grandes problemas sociais não estão acontecendo por causa da pandemia. A pandemia aflorou tudo aquilo que estava e ainda está deficiente em nosso sistema. Ele fala o seguinte, que é a respeito de uma publicação do coronel Marcos Rocha, governador, que diz o seguinte: é falsa a alegação de que haverá prisões pelo descumprimento da normativa do isolamento social em Porto Velho e Candeeiro do Jamari. Esse não foi e não será o procedimento passado para a tropa. Não permitirei isso. Sou contra essas ações no Estado de Direito que vivemos e mesmo que estejamos em um momento de exceção, entendo que não é aceitável. A fala foi equivocada. Ele se refere à fala do comandante da Polícia Militar que disse que já tinha passado a hora de educar. Agora era a hora de prisão, a hora de multar. A fala foi equivocada e já está sendo alardeada para fortalecer uma narrativa não verdadeira. A normativa visa a maior adesão da população ao distanciamento social apenas e encerra com um ponto final. Eu diria para vocês o seguinte, que existe de tudo no meio de uma pandemia. A pandemia, na verdade, é um pandemônio. E ontem à noite, o governador Marcos Rocha acabou fazendo o seguinte: um decreto, ele tem as obrigações, as penas. Quem pode falar melhor do que isso aqui é o doutor Joaci, mas ontem saiu o decreto, parte do decreto dizendo o seguinte, que as penas são as seguintes: R$150, mais R$300, mais R$600. Eu só tenho uma pergunta para fazer, já que o senhor balançou a cabeça aí, eu sei que você vai falar a respeito do assunto. Como é que eu vou multar um mascarado que não tem CPF no meio da rua? Por favor, doutor Joaci. E para o Ayala também aí. Ayala, um abraço a você, e talvez essa seja o grande questionamento de muita gente, né? Em primeiro lugar, o comandante da Polícia Militar, ou o capitão, o coronel que falou... que falou a respeito disso, eu penso que ele não está errado. Ele está cumprindo um decreto, e no decreto se diz que quem estiver
fora daquelas situações, né? Descumprindo o decreto, lá no artigo 3º, está sujeito à aplicação do artigo 268 do Código Penal. Que é? O artigo 268 diz descumprir ordens sanitárias e colocar em risco a população. Então, quem disse que a Polícia Militar ou qualquer outro agente policial tem que fazer isso foi o próprio governador no momento que assinou o decreto. Ponto. Né? Então, ele está no momento em que diz, você não deve prender, e eu acho também que a situação de autuação não é uma prisão, vai fazer um termo circunstanciado, e muito provavelmente pela pena, que é uma pena baixa, vai responder no juizado. Isso não quer dizer que vai ser preso, mas necessariamente a população, Léo, acho que precisa, você só começa a ter consciência de que algo está errado, ou que você precisa mudar a postura de dois jeitos. Ou você sendo punido com prisão, e isso às vezes nem para alguns funciona, ou com algum tipo penal, ou quando você sente no bolso. Essa é a grande verdade. É assim que a gente aprendeu os assentos de segurança. Exatamente. Então, acho que o que um policial deve fazer? Ele deve cumprir o decreto, talvez ser razoável, né? Falar com a pessoa, enfim. Talvez seja essa recomendação que o governador quis dar à tropa. Porque no momento que ele disse que não deve cumprir, então ele deveria, né? E ele deve ter uma assessoria jurídica para isso. Ele deveria, né, revogar o artigo 3º, onde diz que se aplica o artigo 268 do Código Penal. Mas também tem que ter o lado sensato, o lado razoável de pensar o seguinte: como é que eu vou autuar alguém que está de máscara? Necessariamente eu preciso parar essa pessoa para identificar quem é ela e o que está fazendo, para poder aí sim lançar, se for o caso, as multas civis que também constam do decreto. Obrigado, Ayala. Está feito aqui o registro. E uma questão que é muito importante aí que ele tocou é a questão das fake news. As fake news, sem dúvida alguma, isso dá um programa todo, se a gente for discutir. Uhum. Vamos falar dela daqui a pouco. A desinformação sempre existiu no meio eleitoral. Só que antes era aquele fuxico que era colocado naquele panfleto um dia, uma semana antes da eleição, do dia da eleição. Agora não, ela é fomentada nas redes sociais. E de uma forma muito veemente, com planejamento, com organização, né? Então a gente precisa, sim, realmente, antes de tudo, checar a informação, né? E aí, quem acaba sendo os maiores difusores de fake news hoje no Brasil são os titios, os avós, os avós, que, né, principalmente agora, em tempo de pandemia, o pessoal está aproveitando, manda uma informação, ele acha atraente o título da matéria, nem abre sequer, e já manda para um monte de grupo, já fala, isso aí. Então a gente primeiro tem que checar, ver se isso é fato ou se é fake, porque tem Lupa, o próprio UOL, tem alguns provedores que checa isso. Você colocou, acabou, ele vai te dizer se é fato ou fake. Bom, na dúvida, não passe para frente. Não compartilhe. Esse é o ponto. É o melhor que você faz. Até porque você vai compartilhar. Olha, em grupo de família, tem grupo de família sendo dissolvido porque tem gente que é do lado do Bolsonaro e tem gente que é do lado do Lula. Então não precisa nada disso. Vamos fazer o seguinte, vamos viver a vida, que a vida é muito melhor. E vamos viver com informação. Informação para quem já é pré-candidato. Eu acho tão bonito isso, um pré-candidato a prefeito e vereador esse ano. Dicas. Vamos lá, Você trouxe 214 dicas aí. Pelo menos passar aqui umas 3 ou 4 dicas, muito provavelmente, que deve ter aí muitos pré-candidatos nos ouvindo, né? Pré-candidato, ele tem que ter a noção de que esse termo surgiu a partir das eleições de 2016, porque antes qualquer pessoa que de alguma forma se insinuava que seria candidato era considerado para a Justiça Eleitoral como propaganda antecipada. Infrator, pagando uma multa inicial de R$5.000, podendo chegar até um pouco mais, o triplo, o dobro disso aí. O cancelamento do registro. E aí, se tivesse muito disso, juntava tudo, podia considerar um abuso do poder econômico, de alguma forma, aí já era mais grave, podia ser até cassada o registro da candidatura dessa pessoa. Então, a partir de 2016, com a Lei 13.165 de 2015, as eleições de 2016 já veio com essa novidade, né? E a gente ainda vê, Léo, pessoas que não têm, de alguma forma, utilizado isso para fomentar
efetivamente sua futura candidatura. Eu acho que o momento não é dizer que você é pré-candidato, porque quando você diz que é pré-candidato, você acaba abrindo os olhos do teu adversário. A quem interessa dizer que é pré-candidato? À justiça, ao meu adversário, ao outro partido, porque todo mundo vai voltar os olhos para mim. Faça o seu trabalho. Então essa é a primeira dica que eu dou. Se você tem um trabalho social, se você tem um trabalho assistencial, se você tem um trabalho na comunidade, continue fazendo o seu trabalho, continue fazendo o seu dia a dia. Porque se deu certo até aqui, né? Você precisa ter um histórico de trabalho. Não adianta também querer criar tudo agora. Não vou abrir uma rede social, principalmente agora, onde não vai ser uma eleição sem contato físico, isso é verdade, né? É uma eleição diferenciada, onde o contato físico vai ser reduzidíssimo, né? Então, se essa pessoa que pretende, que se coloca na condição de pré-candidato, ela não tem rede social, ela já está fadada ao insucesso, porque hoje não existe campanha sem Facebook, sem Instagram e sem YouTube. Isso é fato. Então, uma dica que eu dou é testar o discurso. Não adianta eu querer deixar para a eleição, não, vou falar qualquer coisa. Não, você tem que testar, você tem que direcionar para um tipo de público, aproveitar que você não é pré-candidato ainda formalmente, você não está se colocando nessa condição, de você patrocinar, né, compartilhar algum pensamento seu a respeito de algumas situações políticas, por exemplo. E aí a segunda dica que eu dou, não entrar em bola dividida. Você não precisa trazer para você agora questões que vão te trazer críticas de um lado, apoio de outro. Não, coloque aquilo... Não parta para a guerra. Não, coloque aquilo que seu eleitor quer ouvir. Isso é muito importante. E aí só pode ser candidato e dizer o que fez ou deixou de fazer, uma terceira dica, se tiver histórico. E aí eu só crio histórico fazendo postagens de algum conteúdo. Não precisa ser todo dia, né? Mas desde que eu tenha conteúdo para mostrar para hoje meu admirador, meu apoiador, para amanhã, para o meu futuro eleitor. Queria dizer mais uma coisa aqui. O fato de ter 15 mil pessoas que me seguem no Facebook, que aliás eu não vou ao Facebook, é a coisa mais difícil do mundo, não me garante absolutamente nada. Com certeza. Eu não tenho discurso dentro do Facebook. A minha rede social é basicamente o WhatsApp. Com certeza. Então, eu não sou aquele cara. Então, por favor, até avisando para vocês, aí de vez em quando saem umas pesquisas aí, Léo Ladeia é candidato a nada, absolutamente nada. Eu nunca serei candidato a nada. Não tá no meu radar. Você tocou num ponto importante, porque tem muita gente que acha que tem 30 mil seguidores, né, e ele precisa só, às vezes, de 2 mil votos. Eu falo, não é possível que eu, com 30 mil seguidores, não consiga 2 mil votos. Não consegue. Os 30 mil seguidores, tem gente lá que não gosta de você, mas está curtindo a sua página para saber o que você está fazendo. Um deslize seu, ele vai printar e vai compartilhar. Tem gente lá que é seu adversário político e também, da mesma forma, precisa saber o que você está fazendo. Tem gente que quer se pautar na eleição naquilo que você está fazendo, então ele precisa saber o que você está fazendo. Então, é o famoso roubar a bandeira, né? Não se engane. Dos 30 mil seguidores, se você tiver aí 5% de voto desse pessoal, você já é um grande vencedor nas redes sociais. Então, mas olha que 5% é muito difícil. Não, já é muito difícil, né? Então e outra coisa, precisa furar a bolha. Por isso que eu disse nessa primeira dica, de ele ter um discurso e compartilhar hoje, patrocinar o discurso, porque é possível. Ele não é candidato, então ele vai fazer um discurso, ele patrocina, vai sair da bolha dele, porque vai aparecer na timeline de outras pessoas que não fazem parte da bolha. Olha aí, e quem sabe essa pessoa fala, rapaz, eu gostei do discurso desse cara, do pensamento, da reflexão dessa pessoa. Vai lá curtir. Agora imagina que se você for fazer isso dizendo que é pré-candidato, as pessoas vão falar, pré-candidato no momento desse, de pandemia, o cara pensando em eleição? Não. Essa é uma dica, eu acho que de ouro, que quem está ouvindo o programa e está pensando em ser político, já vai ganhar nisso aí. Prazos, nós tivemos aí alguns prazos que já aconteceram. Eu queria que você falasse a respeito deles. Já tivemos prazos importantes. Tem um prazo importante que vai acontecer agora no dia 30 e tem outros prazos para cumprir. Se você fura um prazo desse, esquece o assunto, né? Exatamente. Hoje, muita gente me pergunta isso, Léo. Doutor, mas tendo adiamento das eleições, todos os prazos não vão mudar? Não, os prazos que já passaram, esses não mudam mais. A desincompatibilização que tiveram que fazer com 6 meses antes da eleição, com 4 meses antes da eleição,
elas não vão mudar mais. Por quê? Porque se leva em conta hoje o dia 4 de outubro, que é o dia da eleição que está no calendário eleitoral. Perfeito. Que está na Constituição, que é o primeiro domingo do mês de outubro. Se houver mudança e dentro desse espectro poder, por exemplo, mudar algum prazo, esses prazos vão ser mudados para frente, não mais para trás. Dia 30, que você colocou, é um prazo importantíssimo para quem é apresentador de televisão, de rádio, que tem programa, inclusive, com o nome da pessoa. Dia 30 não pode mais veicular programa, ele, seja na rádio, seja na TV, com o nome dele. Se tiver um programa João das Couve, a partir daquele dia não pode mais ter o programa com aquele nome. Então, mas aí vão dizer, mas a eleição ainda não está definida. Mas o prazo eleitoral está lançado e precisa ser respeitado. Próxima data, dia 3 de julho. Vou voltar nessa data aqui. Desincompatibilização. Vai precisar se desincompatibilizar com 3 meses antes da eleição. Eu tenho um programa na TV, programa Léo Ladeia, na Rede TV. Sim. E faço aqui a Hora do Povo. Pelo programa Léo Ladeia eu não poderia mais apresentar, mas poderia continuar apresentando a Hora do Povo? Não, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. A partir do dia 30, se você é apresentador, você está à frente das câmeras ou à frente dos microfones, você não pode mais apresentar. Porque há um desnível. Você, naturalmente hoje, se o Léo Ladeia fosse candidato a algum cargo, você, sem fazer campanha, eu lhe digo que você seria talvez um dos mais votados, sem fazer campanha. Porque já há gente que é simpático à sua fala, à sua trajetória. E o simples fato de, se você se colocar como candidato, falar, capaz, não tem ninguém para votar, vou votar no Léo porque eu gosto dele. Isso é uma grande verdade. E aí, falando também sobre o seu programa, que é Léo Ladeia na TV, não poderia mais, se você fosse candidato, além de sair do ar, não poder apresentar nem no rádio, nem na TV, e o programa também não poderia continuar como programa Léo Ladeia. 12:46, eu converso com o Dr. Joaci Loura, e que está trazendo dicas aqui importantíssimas para você aí, que é candidato à eleição desse ano. E é o seguinte, a gente já está cheio de gente aí, em cada município já tem gente que está se mexendo. Enfim, a gente tem algumas dificuldades para falar a respeito de nome, porque falar a respeito de nome agora seria complicar a vida de alguém ou a minha mesmo. Eu estou indo para o intervalo, volto daqui a pouco. Você está na A Hora do Povo. A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio. 12:49, nós estamos na Hora do Povo. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer e o doutor Joaci tem alguns abraços para mandar. Hora do Maguila. Eu vou aproveitar aqui, vou abrir a Hora do Maguila, porque hoje é aniversário do meu querido amigo, irmão Emerson Castro, que foi o cara com quem eu saltei de paraquedas. Ele hoje é ex-paraquedista, não está fazendo mais isso não. A Binha, os filhos... Primeiro, o meu pesar pelo passamento do seu pai, é lógico, mas o meu abraço e a minha felicidade pelo sucesso que você está fazendo aí em Petrolina. Bom, doutor, sua hora agora, Hora do Maguila. Eu também cumprimento o amigo Emerson Castro pelo seu aniversário, e também já o cumprimentei pelo passamento do seu pai, uma grande perda sem dúvida, assim como nós estamos tendo grandes perdas de inúmeras famílias, né, em todo o estado, em todo o Brasil. E aqui minha solidariedade a todo mundo que tem uma vítima, uma pessoa que está sendo está deixando de ser um número para virar um nome com essa pandemia. Um abraço para a professora Lucila, lá de Guajará-Mirim, que está nos acompanhando. E ao advogado Wellington Azevedo, um grande amigo, conselheiro estadual da Ordem, e está lhe mandando um abraço. Diz que você é um grande comunicador, um ícone no estado de Rondônia da comunicação. Muito obrigado, Wellington. Já que estamos falando de Guajará-Mirim, um abraço aí para os meus queridos amigos daí da rádio, aí em Guajará-Mirim, a 89,9 Rondônia FM de Guajará-Mirim, e a dois amigos irmãos que eu tenho lá, o Valmor e o Paulo Saldanha, dentre tantos, né? Mais um abraço a esses dois aí de forma específica. E eu, aproveitando aí no momento Maguila, quero mandar um abraço para um amigo, para um irmão, para o meu compadre, meu irmão de vida, Sandro Menacho. Nesse momento está atravessando a dificuldade, daqui a poucos dias, né, da doença, da Covid. E quero dizer, meu irmão, que nós estamos em oração, você vai vencer, você é um lutador, a gente que desde o início tem uma história de vida juntos, e estamos aqui na torcida, porque já você vai dizer, eu venci a Covid, e vai dar muito mais valor para a vida. Um abraço, meu irmão.
Doutor Loura, eu queria fazer um bate-volta aqui agora. Aquela pergunta, resposta com uma palavra. Quantos partidos nós temos no Brasil aptos a disputar a eleição? 33. 33. Isso. Só isso e mais nada. Tem 75 que estão querendo aí, mas né? nada ainda. Isso. Inclusive o do Aliança número 38, que não é partido ainda. Ainda não. Não. É só um sonho. Por Ou enquanto. pesadelo para alguns. O TRE e o TSE já tem normas prontas para essa eleição e uma coisa importante, prestação de contas e financiamento de campanha. Eu sei que dá mais do que duas palavras. As resoluções do TSE para as eleições estão prontas desde dezembro. Essas já foram prontas naquela eleição convencional. Perfeito. Né? Agora, como vai haver mudança de data, o Congresso Nacional vai autorizar a Justiça Eleitoral que faça as mudanças necessárias para adequar a esse novo modelo, a essas novas datas, e aí se inclui a questão da prestação de contas e do financiamento. Por quê? Pela legislação só pode ser diplomado e depois tomar posse no cargo quem tiver as contas de campanha analisadas. Não precisam ser aprovadas, mas pelo menos tem que ser analisada pela Justiça Eleitoral. Isso é uma situação que certamente, quando se for pensar na mudança das eleições, vai ter que se pensar também nessa mudança de data. Financiamento. Financiamento é o calcanhar de Aquiles de todo e qualquer candidato. Não se faz eleição sem dinheiro. E às vezes tem gente que quer buscar dinheiro onde não se pode, né? Onde a justiça veda que se pegue dinheiro. E é aí que o cara se lasca para falar um português mais claro, porque todo passo, teve uma senadora no Mato Grosso que perdeu o mandato. Que pena, Juíza Selma. Juíza Selma, que pena. Porque captou dinheiro, isso foi comprovado que no período de pré-campanha ela fez um investimento de 1,5 milhão aproximadamente, e isso é vedado, porque no período de pré-campanha não se tem conta, não se tem número, não se é candidato, portanto não se pode gastar. O novo presidente do TSE, o Dr. Luiz Barroso, ele tem uma preocupação muito grande com a tal da fake news, que a gente tocou aqui muito rapidamente, e essa fake news está hoje sob o crivo do Congresso Nacional, através de uma CPI, está sob o crivo do STF, que está falando a respeito dela agora. Inclusive ontem teve uma decisão do ministro Fachin a respeito dela. E como é que vai ficar isso? Nós vamos colocar uma camisa de força dentro da rede social, coisa que eu acho que é impossível, ou a gente vai ter alguma coisa que tenha a participação de Facebook, WhatsApp, do Instagram, para segurar um pouco porque não dá, né? Não dá para segurar a boiada. Léo, é uma questão muito espinhosa, porque a desinformação, que é o nome, vamos dizer, mais adequado, pra gente... Fake news é mentira, gente. O nome a desinformação, porque às vezes nem tudo que você passa é mentira. Às vezes você só está desinformando, ao invés de informar. Uma notícia que você passa para frente, que ela é muito mais desinformadora do que informadora. Perfeito. Né? Então é nesse sentido que hoje a jurisprudência, a doutrina entende que se trata de desinformação. Sem dúvida alguma, se a gente não tiver mudança de postura dos cidadãos, é enxugar gelo, Léo. A Justiça Eleitoral ela não vai conseguir tirar do ar todas as fake news, todas as desinformações que forem colocadas. Já que falamos... E deve ser lembrado que hoje há no nosso Código Eleitoral, artigo 326A, que tipifica quem de forma dolosa fizer lançamento de fake news contra uma pessoa com cunho eleitoral. Então tem que ficar muito atento o eleitor, porque se ele for utilizado para isso, ele pode aí pegar a maior pena, inclusive, do Código Eleitoral, de 2 a 8 anos de cadeia. A Casa Parlamentar, o Congresso Nacional, é que vai trabalhar em cima da CPI da fake news. E a fake news, ela atinge para o bem e para o mal muito mais o Congresso Nacional do que qualquer outra coisa. Você acha que vai chegar a termo ou a bom termo essa fake news, ou vai dar pizza de novo? Eu espero que não, mas parece que essa CPI ela tem trazido contribuição. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu quero dizer que eu não concordo com aquele inquérito, para mim é inconstitucional, mas ainda assim tem chegado a algumas pessoas que têm se utilizado desse gabinete para disseminar fake news, para disseminar desinformação. E muitas informações que vieram à tona vieram por conta da CPI. Acho que ela já tem um trabalho relevante, sim, ao Brasil. E está fazendo tremer bases aí no governo, né? Tem gente lá que está com as barbas de molho, né? Ou tá que não passa nem sinal de Wi-Fi. Pois é. Para a gente falar uma linguagem bem popular.
Existe alguma característica importante, relevante para a eleição deste ano que tenha a ver com o nosso estado de Rondônia, com a nossa capital Porto Velho, alguma coisa do tipo? Existe a questão da rede social, por exemplo. Porto Velho, se nós chegarmos lá no período eleitoral, não tiver uma normalidade, vamos dizer assim, entre aspas, Porto Velho, você pode utilizar a tua rede social para alcançar pessoas. Agora, o que diz lá do interior, onde tem 2 ou 3 ruas, mas é uma cidade, há um eleitorado, e não há internet boa, por exemplo, não há sinal de internet, as pessoas não têm cultura de acessar a rede social, como é que vai fazer campanha? Então, há sem dúvida alguma um pensamento que... E uma limitação no WhatsApp, né? Sem dúvida, porque hoje a pessoa que está se colocando como pré-candidato, ele precisa pensar nisso. Há realidades diferentes, inclusive eu até escrevi um artigo essa semana falando sobre... Muito bom. Sobre eleições, sobre convenções virtuais, onde o próprio TSE, nesse grupo de trabalho, ele vai ter que levar em consideração, por exemplo, vai ter cidade do interior que vai poder fazer a convenção normal, porque não vai ter um sinal de internet bom, mas a doença não vai estar tão alastrada. Então, dentro de uma segurança, dentro de uma possibilidade segura, vai poder, quem sabe, fazer essas convenções da forma tradicional. Doutor Loura, eu sei da profunda fé que o senhor tem no ser humano, mas a profunda fé, a maior ainda, em Deus. Nesse momento de pandemia, eu sempre estou buscando aqui, ou na TV ou aqui no rádio, levar um pouco mais de alento para as pessoas que estão passando por essa coisa terrível que nós estamos passando. Eu tenho uma filha que está trabalhando com 14 pessoas que estão com Covid numa área de Covid do Hospital das Forças Armadas. Ela me mandou uma foto dela toda paramentada e dizendo o seguinte: eu estou trabalhando cara a cara com o capeta. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem, não para ela, mas para as pessoas que estão vivendo aí esse momento. Eu queria dizer que a Bíblia, que se você não acredita em Deus, pelo menos você tem que dizer que ela é um documento histórico, um documento que traz em vários momentos, ela nunca está defasada. Mas como o nosso país, o nosso estado principalmente, é um estado muito evangélico, cristão, que acredita em Deus, assim como eu, quero te dizer que Davi, ele chorou uma noite, mas ele disse que a alegria vem pela manhã. A gente está passando a noite, a gente está passando o deserto, nós estamos passando a escuridão. Mas ainda que com algumas perdas pelo caminho, a gente vai ter que tirar a lição disso. Não que a praga, essa doença, seja professor, não, ela não é professor de nada. O que vai nos ensinar são os momentos. A perda de um ente querido, alguma coisa, alguma limitação que a gente está vivendo, a gente precisa pensar nisso para que quando nascer o dia, quando vir o sol, a gente poder dar muito mais valor, principalmente à vida, a pessoas que a gente ama, pessoas que há muito tempo, quem sabe você não tinha um relacionamento, que hoje, pela pandemia, você voltou a se relacionar. Então, acho que essa é a lição que fica. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Léo. Até Jesus teve o deserto dele para atravessar, nós estamos atravessando o nosso. Amanhã, ao meio-dia, a gente está aqui para mais programa A Hora do Povo. Eu desejo a todos vocês uma boa tarde, fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos aqui. Tchau, tchau.